Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, ouvinte ou espectador, você de qualquer gênero, de qualquer raça, de qualquer nacionalidade. Bem-vindo a mais um episódio do Podcast Reclameria, seu podcast semanal de reclamação, comigo, Bruno Santos, o seu apresentador. E nessa semana eu vou reclamar exatamente das eleições americanas. Tivemos aí agora, na semana passada do que eu estou gravando isso na segunda-feira, dia 9 de novembro, e na terça passada, dia 3 de novembro, tivemos aí as eleições dos Estados Unidos, onde escolheram um novo presidente e mais algumas outros montes de coisas que eles escolhem durante a eleição presidencial. Tem eleição para Senado, para não sei o quê, tem eleição específica de cada estado para coisas específicas e tal, mas não vou entrar nesse detalhe. Não vou explicar como funcionam as eleições americanas, só vou reclamar um pouco assim de todo o processo, né? Que, por exemplo, quando eu vi as eleições americanas pela primeira vez, quando eu comecei a meio que entender como funcionava, eu fiquei meio assim, putz, o Brasil podia ser desse jeito, hein? Primeiro, nos Estados Unidos, você não é obrigado a votar. Você vota se você quiser. Isso já é uma coisa que eu acho que a gente deveria adotar aqui no Brasil para várias outras coisas, como, por exemplo, o alistamento militar. Você é obrigado a se alistar no exército, então eu acho que isso poderia não ser uma obrigação. Você é obrigado a votar, isso poderia não ser uma obrigação. Inclusive, na minha cabeça, faria com que os políticos tentassem, de alguma forma, fazer com que as pessoas fossem votar, já que elas não seriam obrigadas, eles teriam que dar algum tipo de incentivo, não incentivo no sentido de propina ou de barganhar como já existe, infelizmente, mas no sentido de trabalhar mais, mostrar mais propostas. Os caras iam ter que trabalhar mais para poder forçar as pessoas a terem vontade de votar. Essa era a minha cabeça, né? Agora eu não sei mais o que pensar, porque a eleição americana é uma grande bagunça. Porque, por exemplo, vamos lá, a situação de você não precisar, você não ser obrigado a votar. Ok, você não é obrigado a votar. Porém, se você quiser votar, você tem que se registrar previamente para poder ter o direito de votar. Se você não se registra, você não vota. O que, na minha opinião, é uma completa idiotice, porque você poderia só ser um cidadão normal, você tem os seus direitos como cidadão, tem lá o seu Social Security Number, e você simplesmente aparece lá e vota. Você mostra seu documento e você vota. Mas não é bem assim, você tem que se registrar, porque tem que saber quantos votos. É uma confusão do caralho, já começa daí. Segundo, você nos Estados Unidos, você pode votar de várias formas. Você pode votar, por exemplo, por correios. Você recebe ali o seu carnê da casa própria, né? o seu ballot, que eles chamam, que é a cédula de votação, é isso, que é essa palavra que eu estava procurando. Você recebe ali a sua cédula de votação, você preenche ela e você pode mandar pelos correios ou pegar ela e levar num local de votação ou então depositar numa urna lá que recolhe os votos e tal para levar. Você também pode votar de forma antecipada. Você pode votar de forma antecipada em alguns estados, só que aí vai depender de estado para estado quantos dias antes, se pode, se não pode, tem toda essa coisa. Ou você pode votar no dia da eleição, e aí que já tem mais um outro problema em relação ao Brasil e que eles poderiam aprender muito com a gente. A eleição lá é sempre numa terça-feira, dia útil, não é feriado. Então você tem que estar com muita vontade de querer votar no dia da eleição, porque você tem que faltar ao trabalho. Ou você não pode trabalhar se você é um autônomo, por exemplo, você não pode trabalhar nesse dia porque você vai enfrentar a fila do caralho para ir votar no seu candidato. Então já começa aí o grande problema. Aqui no Brasil, a eleição é no domingo, pessoas não estão trabalhando no dia da eleição, as pessoas vão lá, votam, fica de bobeira. No Brasil, nem futebol tem dia da eleição. Os caras não querem ter problema nenhum para as pessoas estarem tranquilas para poderem votar. Já nos Estados Unidos não é assim que funciona. Terça-feira que você vota. E isso é um grande problema. É um grande problema. Então você realmente a pessoa tem que estar com muita vontade de votar para sair de casa na terça-feira, deixar de trabalhar, perder dinheiro para poder ir lá e entregar uma cédula de votação. Então é um grande problema isso. Não bastante isso, uma outra coisa que eu achei que era uma grande vantagem dos Estados Unidos, que é o lance de que tem poucos partidos. O Brasil é uma bagunça.
tem mais de 10 mil partidos aqui no Brasil. Você tem partido em tudo que é lugar. É uma porrada de partido. Toda hora nasce partido novo. E aí você vê... E eu falei partido novo, eu nem quis falar do partido novo. Que agora existe um partido novo que se chama novo. E aí confunde mais ainda a cabeça da pessoa. Mas lá nos Estados Unidos, não. Você tem basicamente dois partidos. Não são exatamente dois partidos, né? Você tem os republicanos, os democratas. Você também tem uns outros partidos menores. Você tem, por exemplo, o Partido Verde ou Partido Libertário. E tem também os candidatos que se candidatam por independente, sem partidos, por exemplo. Como nessa vez, por exemplo, Kanye West se candidatou em alguns estados, estava lá o nome dele na urna, você podia votar no Kanye West. Mas, obviamente, os dois grandes partidos, que basicamente sempre são os únicos que têm chance realmente de ganhar alguma coisa, republicanos e democratas. E aí fica essa guerra ali. Eu achei que isso seria, no Brasil, se tivesse só dois partidos, ia ser uma maravilha. Não ia ser uma maravilha, não, ia ser um problema muito sério. Então, a gente prefere ter essa multipartidaridade aqui, tá ótimo. Eu não sei se a palavra multipartidaridade existe, mas estou usando ela nesse momento. O que eu queria falar é o quê? Tem esses dois grandes partidos, as pessoas vão lá, escolhem seu candidato e tal, não sei o que lá. Isso deveria facilitar as coisas. Isso deveria deixar as coisas um pouco mais tranquilas, mas não. É uma grande confusão ainda, porque além de votar no presidente, você vota em várias outras paradas dependendo do estado, de estado para estado. Tem coisas muito específicas de estado para estado, é uma bagunça do caralho. Aqui no Brasil você vai lá, vota no seu candidato e vai embora. Você confia tudo na mão do seu candidato. Você nem vota em outras coisas tão específicas. Você confia no seu candidato para fazer as coisas para você. E quase nunca ele faz, né? O grande problema também do Brasil é esse. Mas aí, a gente vai chegar no ponto que é o seguinte. O caralho das cédulas de papel. E aí as pessoas explicam, Bruno, porque tem gente que pode votar por e-mail. Tem gente por correios. Tem gente que vai votar antecipado, etc e tal. Então não dá para votar... Maluco, tem que inventar um sistema, tem que inventar alguma coisa. Não é possível que num país que se diz de primeiro mundo, as pessoas votar no caralho do papel, porque depois os caras têm que ficar contando papelinho, bicho. Fica contando papelinho por não sei quantos dias. Por exemplo... A porra da eleição foi na terça-feira. Se é no Brasil isso, na terça de noite você já sabe quem é o presidente. Acaba 5 horas a eleição, só demora um pouquinho mais no Brasil, porque tem, por exemplo, estados do Brasil que estão num fuso horário um pouco mais atrasado. Tem estados com 2, 3 horas atrás. Então você tem que esperar encerrar a votação nesses estados para poder começar a divulgar os resultados. Mas é muito rápido. De noite, umas 8, 9, 10 horas da noite, tu já sabe quem é o presidente. Nos Estados Unidos, o resultado oficial foi sair no sábado. De terça-feira até sábado contando papelinho, bicho. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível uma coisa dessa. E eu vou... Pior, eu pego aqui, ó. Tô aqui no meu celular agora. Se eu pesquiso aqui no Google, eleições dos Estados Unidos, tem estado que os caras ainda não acabou de contar os papelinhos, bicho. Olha aqui, ó. Na Geórgia, não se sabe nem quem ganhou na Geórgia ainda. Tem aqui 99% das urnas apuradas, mas o Trump, por exemplo, ainda pode ganhar na Geórgia. Carolina do Norte não acabou ainda. Na verdade, não acabou em muitos lugares. Arizona ainda não acabou, na Flórida ainda não acabou, Iowa ainda não acabou, Michigan ainda não acabou. É porque nesses outros lugares já tem o resultado final. Tipo, não tem mais como o Trump passar à frente ou o Biden passar à frente. Mas na Geórgia e na Carolina do Norte ainda tá indefinida essa merda. Quase uma semana depois da porra da eleição, bicho. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível. A gente vai chegar aqui... Domingo agora tem eleição aqui no Brasil. Dia 16 de novembro, dia das eleições municipais. Tu chega lá, aperta 5 o número vereador, aperta 2 número prefeito, confirmou, pilililim, acabou. Você vira as costas e vai pra casa. De noite, tu já sabe quem é o prefeito da sua cidade, ou pelo menos quem vai pro segundo turno. Uma coisa que não tem nos Estados Unidos, mas tem no Brasil, né? Você tem o lance do segundo turno
para os cargos majoritários. Mas aí você já sabe quem é que vai pro segundo turno de noite, bicho. Tu não espera uma semana pra essa merda. Como é que pode um negócio desse, bicho? Um atraso de vida? As pessoas desesperadas. Será que vai continuar o Trump? Será que ganha o Joe Biden? E agora teve virada na Filadélfia, teve não sei o que lá. Olha o desespero das pessoas, as pessoas arrancando cabelo, os poucos cabelo que quase não tem. Porque você não consegue arrumar um jeito mais eficaz de contar a voto? Tem que ser no papelinho? Tá de sacanagem com a minha cara, Estados Unidos. Tá de muita sacanagem com a minha cara, bicho. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Como que você vai fazer um negócio desse, bicho? Uma semana pra fazer um caralho de uma apuração, pra contar a porra dos votos, que só tem 2 candidatos concorrendo. Aqui a gente bota 10 milhões de pessoas concorrendo, quando chega 3 horas depois, acabou, tu já sabe. Tira esses daqui, deixa só esses 2 aqui. Ou então ganhou esse, o resto se fudeu. Acabou. Fácil. Tranquilo. Essa bagunça do caralho. Estados Unidos, melhore, resolva esse seu problema. Domingo aí, nós vamos votar. Vamos lá fazer o nosso dever cívico, no meio da pandemia. Então se cuide, vá votar, pense bem no seu candidato, pense principalmente no seu candidato a vereador, candidato a prefeito, muito importante, mas pensa no seu candidato a vereador. Pense em quem tu vai votar nessa merda. Não seja uma pessoa imbecil. Você até agora não tem candidato? Será o Benedito? Pelo amor de Deus, menos de 13 dias para a eleição e você não tem um candidato ainda? Talvez eu tenha jogado uma dica aqui para quem você pode votar, principalmente se você mora no Rio de Janeiro. Talvez eu tenha feito isso. Pode ser que sim, pode ser que não sei. Será? Será, meu? Vai lá. Faz seu dever, aperta os botãozinhos, faz pililililim lá na urna eletrônica. Brasil, primeiro mundo, urna eletrônica é nós. E vamos deixar pra lá esse negócio de complexo de vira-lata, de que Estados Unidos é melhor em tudo. Não é. Eleições dele é uma merda. Uma bagunça do caralho. Isso aí a gente manda ver nessa porra. Vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Podcast Reclameria. Muito obrigado a você que esteve até aqui comigo. Semana que vem estaremos com mais um episódio aí, mais reclamação fresquinha. Deixo com vocês todas as formas de entrar em contato com esse podcast. Você pode mandar um e-mail para podcastreclameria@gmail.com. Você pode me seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, @obrunos. Você pode também fazer uma doação para esse podcast em @obrunos no PicPay. Fique à vontade. E você também não precisa fazer doação se você não quiser. Você pode só ouvir o podcast, você pode compartilhar o podcast. Você está vendo no YouTube? Se inscreve, dá um like, compartilha o vídeo. Vamos fazer essa roda girar. Vamos fazer esse podcast chegar aí em todos os lares do Brasil. Esse é o meu objetivo. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima semana. Tem mais reclamação. Abraço. Tchau, tchau.